Glória a Deus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concedeu nesta noite de estarmos mais uma vez na sua casa para junto adorarmos o nome santo do Senhor e também aprender. Hoje Deus tocou no meu coração algo muito sério e eu preciso transmitir para a igreja. E a gente precisa estar preparado, irmãos, para muita coisa. Eu, há mais de 4, 5 anos, desde que começou a pandemia, eu tenho avisado os irmãos da congregação para que se preparem. Muita coisa vai acontecer, muita coisa que vai turbar as pessoas está acontecendo, vai acontecer. E se você não estiver firmado na rocha, tu vai balançar. Então é necessário que a gente compreenda o tempo fim. Nós estamos, irmãos, na iminência da volta de Jesus. E se você hoje não toma... Eu até brinquei com a minha esposa e disse, eu vou dar um susto nos irmãos. Tem crente aqui que vai sair meio preocupado, mas não se preocupe não. Quem te chamou, te garante. Amém? Convido a todos a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. É um texto bastante conhecido, mas o texto que eu grifei aqui, que eu vou dar mais ênfase, vai ser a partir do verso 7. Tem muita coisa que está acontecendo e tem gente que está na beira do rio pescando peixe. Olhando para o tempo, que dia tranquilo, que maravilha. Mas o mundo está indo a passos largos para o grande dia da ira do Senhor. E a gente, como igreja, precisa estar pronto, porque Jesus vai vir. Isso é verdade. Amém? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos fala: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Por isso que a gente diz sempre no final do culto, Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. A gente está rogando que Jesus volte. Ninguém quer ficar por aqui. Que não nos movais facilmente do vosso entendimento. Isso aqui a gente sempre repete. Não mude o que você aprender, não. Fica firme no que você aprendeu. A verdade da palavra de Deus é perfeita. Jesus disse assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Isso, glória a Jesus. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, alguma coisa escrita, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta com tudo que se chama Deus ou que se adore, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando eu ainda estava com vocês, convosco? Agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Agora o verso 7 adiante, que é o que eu grifo. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado o Espírito Santo. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará com o esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Preste atenção. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígio. Então vai ter poder, sinal e prodígio, mas de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem,
porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Jesus. Por isso, Deus permitirá, lhes enviará a operação do erro, para que creiam nesta mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Fui bem claro? Sente, adorando o Senhor nesta noite. Desde muito tempo, a gente sabe que está sendo pavimentado o caminho para a vinda do anticristo. O mundo está caminhando para que ele assuma o controle, porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. E a gente precisa entender que a palavra de Deus nos ensina que vai ser dado a ele a autoridade por um tempo. Ele vai ter o controle. Ele vai unir as nações como se fosse um só. Uma única religião, uma única moeda, um único sistema. Mas para que isso aconteça, é necessário alguma coisa acontecer, para que façam com que os homens o procurem. O nosso adversário, a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Quando ele se rebelou contra Deus e ele arrebatou a terça parte dos anjos, ele teve conversa no pé de ouvido de cada um, ao ponto que convenceu esses tais a segui-lo, como se ele tivesse condições de usurpar ou de tomar o trono do Todo-Poderoso, ou, como está escrito em Ezequiel, queria ser semelhante, ele queria que o seu trono estivesse ao lado, porque ele se achava digno. Se aquele inimigo, Lúcifer, foi capaz de enganar uma terça parte dos... O que será da humanidade? Você já parou para pensar da estratégia que ele teve? Ele conseguiu enganar. Imagine um homem com a sua mente limitada, com seus defeitos, com seus problemas. Quando Eva se aproximou-se, e aqui eu começo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que a serpente se aproximou de Eva e começou a conversar com ela. A gente tem que parar para pensar disso, como é que uma serpente fala? Como é que apareceu uma serpente que fala? Alguns entendem que o adversário, ele entrou numa serpente e utilizou aquele animal como um instrumento. Incorporou naquele. O espírito, ele não tem corpo, mas ele incorpora. Ou o adversário se materializou na forma de uma serpente e começou a conversar com a mulher no jardim. Então a gente precisa entender que existe uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Não pense que o mundo espiritual somente é lá. Não, eles influenciam muito aqui. Você lembra que o homem que estava possesso de demônios, quando Jesus chega e ele diz: qual é o teu nome? Ele disse: legião, porque somos muitos. 6.000 num único corpo.
Porque o corpo físico tem as leis da natureza, as leis da física, que impede que dois corpos ocupem o mesmo espaço. Mas, no mundo espiritual não existe essas leis. As leis não se aplicam. Por isso que a Bíblia diz que o nosso adversário anda em derredor, bramando como leão, procurando alguém a tragar. Mas o anjo do Senhor acampa ao redor. Então o anjo do Senhor está ao meu redor e o meu adversário está ao meu derredor. Então no primeiro plano o anjo do Senhor está ao nosso lado e o adversário bem próximo, por perto, para tentar nos tragar. Mas aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa e guarda. Louvado seja Deus. Eu estou fazendo uma introdução para você entender. Desde a antiguidade, e isso é vedado a muita gente não tem acesso, ou muita gente não se interessa. Mas quando pessoas que gostam de ler, gostam de estudar, são curiosos e vão buscar e ter conhecimento, a gente começa a ter acesso a muita coisa. E aí, nós começamos a entender que o adversário da nossa alma, ele luta para tirar o homem da presença de Deus, desde a antiguidade. A gente já falou de Eva aqui no jardim. É interessante quando o apóstolo Paulo disse assim: se descer um anjo do céu e vos... Eu preciso de água. Se descer um anjo do céu e vos apresentar um outro evangelho, que não seja este, que seja considerado maldito, que seja considerado anátema. O apóstolo Paulo, ele deu um exemplo, porque desde a antiguidade, se você começar a procurar para buscar, as civilizações antigas, elas começaram a ter contatos com seres celestiais. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que a nossa guerra não é contra a carne e nem sangue. Aí vocês vão me matar de calor. Ah, foi, não foi? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra o quê? As potestades e principados nas regiões celestiais. Vocês vão entender onde eu vou chegar. Obrigado. Quando eu era menino, eu lembro, aí vocês vão começar a entender onde eu vou chegar. Uma certa vez, uma irmã ainda é viva, tem 90 e poucos anos, lá no Rio de Janeiro. A irmã Rutinha, dirigente de círculo de oração, numa congregação chamada Jardim Paraíso, onde meu pai foi pastor durante um tempo. Uma certa vez, ela estava andando à noite, e ela olhou para o céu e viu algo muito diferente. Não era avião, não era estrela, brilhava de uma forma anormal e viajava numa velocidade absurda. Ela vira e pergunta: Senhor, o que é isso? O Espírito Santo de Deus fala com ela: isso são demônios na região celestial. A gente sabe que a misericórdia de Deus nos veda de ver mundo espiritual com os olhos físicos, porque senão a gente ficaria louco. Há uma nuvem de demônios. O próprio profeta Daniel, quando estava
num processo, estava em jejum buscando o Senhor, resposta, a Bíblia diz que o anjo saiu para dar resposta, mas o príncipe da Pérsia o impediu nas regiões celestiais, e durante 21 dias houve uma guerra travada. A Bíblia diz que o impedia, adivinha, e ele pede reforço. Ele pede reforço a Miguel, um dos primeiros príncipes, e ele vem me socorrer, um anjo pedindo ajuda. E eu vim te trazer as novas. Talvez alguns já tenham visto, talvez quando vê as redes sociais, já tenham passado alguma informação e diz: isso aqui é besteira. Isso aqui é invenção. Eu coloquei no título, na verdade é como se fosse uma palestra. Um grande engano que será apresentado à humanidade. O governo americano, esses dias, lançou um link, uma página na internet, e começou a liberar informações, documentos que eram como ultra secreto, vídeos, imagens, depoimentos, até um abate que um caça F-16 fez sobre um objeto não identificado que estava em uma grande velocidade e foi travado e foi destruído. Muitas vezes a gente, quando assistia, dizia assim: isso aí é no âmbito da conspiração. Alien não existe, realmente eles não existem. Essa semana eu vi o vice-presidente americano, ele confirmou e disse: olha, alien não é ser extraterrestre, é demônios que tentam ter acesso. Você lembra que a Bíblia diz em Gênesis que os filhos de Deus, casados, os seres celestiais, vieram à terra, tiveram contato com as mulheres, e aí nasceram gigantes. Quando o apóstolo Paulo disse: se descer um anjo do céu e vos pregar um outro evangelho, seja maldito, aí eu comecei a pesquisar. Os sumérios tiveram acesso, e se quem já viu aquelas partes arqueológicas, porque não tinham papel, então eles faziam as gravuras em pedras, e muitas estão até hoje, como tem os hieroglifos egípcios, como tem os incas, os astecas, todos esses povos. Uma coisa que tem em comum com todos esses povos: todos receberam visitas de seres celestiais, mas não são de Deus. Não é nem para você dar glória, não se preocupe com isso. O que eu quero trazer para você nessa noite, ainda vou ler muita coisa aqui, é que vocês tenham cuidado. O que vai acontecer nesses próximos meses e anos, se a pessoa não tiver uma fé firme, ela vai ficar balanceada e vai dizer: então aquilo ali era tudo verdade, e eu passei a vida toda numa religião de mentira. Tem muitos hinos antigos que diz que quando Jesus arrebatar a sua igreja, vão dizer que foram disco voador que lhe levou. Quem lembra de música assim? É criada uma narrativa, é criada uma história bem fundamentada, bem estruturada, para tentar minar a sua fé, de você não crer, porque muitos só vivem pelo que vê, mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio, e eu creio que Jesus vem,
para buscar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Diz que a vinda dele vai ser segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Muitos vão ver coisas que os olhos não vão acreditar. Tem gente que vai bater o pé e disse: agora eu tenho certeza que existe vida fora da terra. Mas eles vão vir para trazer paz. Quem já viu falar isso? Para trazer uma paz. E eu vou falar umas coisas aqui que eu falo assim: olhe como eles estão fazendo as coisas muito bem feitas. Eu vou ler. Isso aqui saiu no G1, viu? No G1. Arquivos liberados pelo Pentágono reúne relatos de esferas verdes, vídeos captados por sensores militares. O governo dos Estados Unidos afirma que o caso segue sem explicação definitiva. Eles viram, eles atacaram e até destruíram, mas não sabe o que é. Vídeos gravados por sensores militares referem, eu já disse, documentos, fenômenos vistos por astronautas. Esses são os novos arquivos que estão sendo liberados aos poucos, que era coisa ultra secreta. A liberação do material foi determinado pelo presidente americano, Donald Trump, e faz parte de um processo de desclassificação de documentos sobre os chamados fenômenos anômalos não identificados. O arquivo foi publicado nesta sexta-feira, dia 22, em um portal criado pelo governo chamado war.gov/UFO. Se você entrar, está lá. Inclui fotos, vídeos, centenas de páginas de relatórios produzidos ao longo de décadas. Sobre a ótica da teologia cristã, que nós entendemos e temos a certeza, são associadas essas aparições a deuses antigos. Diversas religiões, até para Maomé, se você for ler a história, apareceu o anjo a Maomé e trouxe um evangelho. Os egípcios, os chineses, os japoneses, os incas, os maias, os babilônicos, os sumérios, americanos, índios americanos. Eu estava assistindo hoje que eles contam relatos dos seus antepassados que em cima da montanha descia de tempo em tempo para conversar com eles. Paulo disse: desceu um anjo do céu. A Bíblia também diz que Satanás é tão astuto, se possível for, ele se transforma em anjo de luz. E se possível for, engana até escolhido. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos faz entender e não nos deixa ser levado. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que eu estou falando isso é para você já estar preparado. Se você ver, se passar no jornal, porque passou na TV americana, na Fox News. Então, quando começa a passar em TV aberta, o negócio está mais sério que você imagina. Porque quando está no âmbito de canal de A, de B, diz: isso aí é teoria de conspiração, isso aí é só para ter views, é só para ter like, é só para ter visibilidade, isso é conversa fiada. Mas quando começa a vir de órgãos oficiais de governo, aí que a gente tem que ficar, como diz uma frase, colocar a barba de molho. A origem espiritual. Estudiosos cristãos não associam os deuses da antiguidade a seres interplanetários de carne e osso, não, mas manifestações espirituais de enganadores, são espíritos enganadores, entidades demoníacas,
disfarçada, os principados e potestades nas regiões celestiais, escrito pelo apóstolo Paulo em sua carta. Qual é o propósito? De iludir a humanidade. A adoração dos deuses com poderes sobrenaturais, como os deuses gregos, egípcios e mesopotâmicos, é vista como uma estratégia espiritual de desvio da adoração do Deus Todo-Poderoso. Na visão bíblica, esses deuses exigiam rituais que muitas vezes envolvia corrupção moral, idolatria e sacrifícios humanos. A gente sempre sabe disso. Hoje a gente sabe que o mundo espiritual existe porque a gente vivencia na questão do quê? De manifestação de pessoas possessas por demônio, pessoas que aceitaram a Jesus e viveram nas práticas de ocultismo, de feitiçaria e sabem que isso existe. Mas para morir aí, isso é só uma conversa, isso é só um papo de religioso. Mas o mundo espiritual existe e é necessário nós termos muito cuidado. Tudo é feito de uma forma muito bem planejada, muito bem fundamentada, para que todos, ao ouvirem, creiam. E o próprio texto que eu li disse: Deus permitirá que creiam, porque não aceitaram a verdade, não aceitaram a Jesus como Salvador. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo na sua vida, você é levado. Sem o Espírito Santo na sua vida, você é soprado como palha seca. Você vai para onde o vento quer levar. Mas aqueles que estão em Cristo, bendito seja Deus, são uma nova criatura. Aqueles que são plantados na casa do Senhor, são como palmeira. Pode vir o vendaval, pode vir a tempestade, mas ele não sai da posição. Bendito seja o nome santo do Senhor. Agora eu vou apertar só mais um pouquinho. Agora o pessoal vai ser misericórdia, Jesus. Ele é ex-cientista porque ele já está velho, está aposentado. Segundo Dr. Hal Puthoff, revelou em um podcast, isso aí é do canal Fox News, o governo americano estaria ciente de pelo menos 4 espécies diferentes de alienígenas. Eu disse: Jesus. Aí falaram, é para rir, né? Mas o problema é que muitos vão ser enganados. Aí as 4 espécies é assim. Uma é baixinha, cinza, do olho grande, cabeção, igual aqueles que a gente vê, já em desenho, tudo. A outra espécie é igual ao ser humano, mas é muito alto, branco, cabelo loiro, parece um anjo. Eu disse: opa. A terceira tem aparência que lembra réptil. E aí tem umas teorias aí de tal de reptiliano, tem gente que já leu. E tem uma outra chamada insetoide. Segundo alguns, vai ser revelado em breve para o mundo. Porque já pegaram. Tem um arquivo que diz que são 23 naves que foram derrubadas ou que caíram, que eles pegaram, estão estudando o mecanismo, a tecnologia, para todo mundo bater o olho e dizer se isso é verdade mesmo. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que não. Satanás está querendo enganar, para que a humanidade se una e escolha um para liderar contra a invasão alienígena. E quando Jesus vier, dizer: está vendo aí? Foram todos abduzidos e foram levados embora por naves extraterrestres. E aí o pânico vai se instaurar na humanidade.
Tudo é feito de forma planejada, as informações têm sendo apresentadas aos poucos. Alguns irão questionar, outros irão se turbar, mas a maioria aceitará conforme uma normalidade, porque vai se acostumando com a ideia. Satanás, se possível, se apresenta como anjo de luz para enganar, e o intuito é desacreditar a palavra de Deus. Rotular o arrebatamento como uma abdução de pessoas por seres celestiais de outro planeta. Unir a humanidade num projeto comum, uma só religião, um só governo, um só sistema, para promover a tão desejada paz. Apesar de ter tido esse podcast, ele ter falado sobre que existe, e os parlamentares americanos estão pressionando a CIA para revelar, porque descobriram que uma grande soma de dinheiro está sendo investida nesse tipo de pesquisa, e eles precisam saber o que é. Aí a gente lembra de um bocado de filme por aí, né? Eu sempre falo que filme te conta a verdade, e a mídia te conta uma mentira. Mas vamos lá, agora a gente vai ler um bocado de Bíblia, viu? Esse homem que eu falei é físico quântico, engenheiro elétrico, já trabalhou em programa de espionagem psíquica, pesquisa sobre OVNIs na década de 70 e 80, e ele veio falando tudo isso. Cinzentos, nórdicos, reptilianos, insetoides. Alguns teriam aparência humanoide, mas está sob investigação secreta do governo americano. Aí eu começo a ir para a Bíblia, e eu começo a entender. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. A Bíblia disse ou não disse? Diz. Tem gente que vai ser levado, tem gente que vai desistir, tem gente que vai se desesperar, mas nós estamos em Cristo. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não tememos lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Eu até pensando assim, de repente eu fico, Jesus, é porque não tem. Porque se algum daqueles que tivesse acesso a essas informações e chegasse perto desses indivíduos, se tiver cheio do Espírito Santo, ele clama o sangue de Jesus, Satanás desaparece na hora, porque ele não suporta o nome daquele que pode, daquele que é, daquele Senhor, que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. Esse nome eles fogem, eles não resistem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Estais, pois, cingindo, tendo sobre vós os lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, os calçados dos pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar os dardos inflamáveis do maligno. Onde vê os dardos? É na tua mente. A batalha do crente, a nossa maior batalha é na mente. O adversário ataca a tua mente, mas se você estiver com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, você vence. Bendito seja o nome santo do Senhor. Orando
em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Jesus guarda a tua igreja, Jesus guarda meu filho, Jesus guarda os meus, Jesus, porque tem gente que tem mais, mas tem gente que vai ficar angustiado. Que situação, o que está acontecendo? Eu nunca imaginei uma coisa dessa. Isso sempre viveu no campo da suposição, da conspiração. Agora estão começando a revelar sim. Mas quem tem Bíblia sabe que isso tudo já estava previsto. Nosso Deus nunca é pego de surpresa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que interessante. Aí as coisas começam a se encaixar. Apocalipse 16, verso 12 até o 14. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E as suas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, João viu sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Eu disse, opa, calma aí. Quando João viu aquilo sair, ele disse, parece com o quê? Parece com rã. Como é que é uma rã? Me explica aí. Rã é verde ou cinza? Tem a cabeça grande e o olho grande também. Aí eu pensando assim, Jesus, João viu sair da boca do diabo, do anticristo, 3 espíritos de engano, semelhante ao quê? Alienígena. Eles saíram para fazer o quê? Porque são espíritos de demônios que fazem o quê? Milagre. O que é um milagre? É tudo aquilo que a ciência não pode explicar. Um fenômeno. Rapaz, isso é um milagre. Porque são espíritos de demônios que fazem milagres e vão aonde? Ao encontro dos líderes da terra, os reis. Para os congregar, vai unir. Isso não é agora ainda não, mas a gente está vendo a ação. Para aquele grande dia, contra o Deus Todo-Poderoso. Mateus 24. Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Por que Jesus fez questão de comparar com Noé? Aqui é só isso aqui não é bíblico não, isso aqui é só uma suposição. Se você for ler os textos antigos, diz que teve essa mistura. Alguns teólogos, teóricos, aqui estou no âmbito da teoria, não é a Bíblia que está dizendo. Teoria. Diz que houve uma bagunça no DNA humano. E a raça humana ia desaparecer. Deus ia permitir destruir. Mas Deus teve misericórdia. Alguns dizem, a gente entende pela palavra, que era o plano de Deus para a salvação da humanidade. Mas eles dizem o quê? Que Deus permitiu o dilúvio para que a raça humana sobrevivesse. Porque senão não ia suportar aquele tempo. Porque diz que eram gigantes. Não é assim? Gigantes. E quando fala gigante, é gigante mesmo. Diz que eram terríveis, eram maus, eram perversos. Existia 2 linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de Sete, uma linhagem que adorava a Deus e uma linhagem perversa. A Jesus disse, nos dias de Noé vai acontecer nos dias do Filho dos Homens. A humanidade vai estar dispersa, vai estar tanta coisa acontecendo e o homem nem pensando que está perto de ser destruído. Porque quando Noé pregava, o povo não imaginava que havia um dilúvio. Mas veio e pegou a todos de surpresa. Então Jesus vem.
Porque assim como foi nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, desse casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam, o que eu disse no início? Tem gente que está sentado na beira do rio, do lago, com uma vara de pescar. E não está aí nem para nada. O mundo está se acabando e ele não está nem aí. Não. Daqui a 10 anos eu vou me aposentar. Já estou fazendo o plano de comprar uma chácara para terminar. Vai, esquece. Se prepara aí para entrar no céu. Se chegar lá, não sei. Mas eu tenho que estar pronto porque Jesus vem. O dia de amanhã não me pertence nem a você. Por isso Jesus disse, por que ficais ansioso? Você que ainda não se aposentou. Não vai lá nem tempo de se aposentar. Você vai entrar no céu, corpo glorificado, sem enfermidade. Você não vai nem lembrar mais de aposentadoria. Bendito seja o nome santo do Senhor. Não perceberam até o que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estarão dois no campo, um será levado, outro deixado. Estarão dois morrendo, um será levado, outro deixado. Vigiai, pois, não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Para finalizar, Apocalipse 12, 12. Por isso alegrai-vos a céu. Voz está indo embora. Alegrai, só a voz volta. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai dos que habitam sobre a terra e o mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, porque ele sabe que já lhe resta pouco tempo. Se Jesus vier esse ano ou ano que vem, Satanás só tem mais 7 anos aí para fazer alguma coisa. Depois de 7 anos ele vai ser preso. Vai passar 1000 anos acorrentado. Depois desses 1000 anos acorrentado ele vai ser solto. Um breve tempo vai se levantar as nações, mas vai ser derrotado eternamente. Aí vai ser lançado no lago de fogo. Então o tempo dele está acabando. E ele quer tirar o máximo de gente do céu. Porque ele tem raiva da raça humana. Por quê? Porque Deus nos criou para substituí-lo. Como ele não pode atacar o Criador, ele ataca a criatura. Como ele não pode ferir o Criador, ele tenta de alguma forma indiretamente o atingi-lo. Então ele tenta destruir a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente está vendo uma loucura. Gente que finge que é animal, já viu? Reunião de gente que diz que é cachorro, latindo para o outro. Já vi vídeo de uma mulher esperando atravessar no Japão, a sinaleira no chão assim, andando igual a cobra. Eu disse, colocar a mão ali, sai. Ali é espírito maligno. Tem gente que diz que é isso, que é aquilo, que é bicho. Tem gente que transforma o seu corpo, corta a língua, faz um furo, bota peça, bota metal dentro da cabeça, bota chifre, raspa a cabeça, se transforma, corta. Já vi um que cortou as mãos, os dedos, ficou com 2 dedos assim, ó, esse dedo e esse, para parecer uma garra, 3 dedos na mão para parecer uma garra. Cortou a orelha para parecer um lagarto, tatuou o rosto, fendeu a língua no meio. Satanás querendo fazer a imagem de Deus parecer a imagem do diabo. Gente colocando chifre, gente colocando presa, refletindo fora o que está dentro. Mas Jesus disse algo maravilhoso. Eu não notei que o versículo. Mas o que Jesus disse para mim, pastor, eu vi essas coisas aí, já fiquei meio preocupado.
Tem irmã na congregação, pastor, não fala essas coisas não, pastor, que eu fico com medo. Falei, aí eu disse assim, Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, aleluia, estejais vós também. Então guarde com você essa esperança. Jesus vem buscar a sua igreja, aleluia. Ele vem buscar uma igreja santa e lavada no seu sangue. O mundo vai passar por tribulações, mas nós estaremos eternamente com o Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Pesquise lá, se quiser ver. Mas você tenha no seu coração a certeza, mas eu estou em Cristo. Eu já estou dentro da arca. O meu nome já está escrito no livro da vida. E só estou esperando, aleluia, o meu noivo vem me buscar. Porque este mundo já não serve mais para mim. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao seu coração.